gente ontem de manhã estava falando, né, da expectativa daquele otimismo, da Bolsa subindo 1,85 no pregão de segunda-feira. Ontem a Bolsa até começou, né, com uma leve vantagem ali, subindo um pouquinho, mas no fim do dia, do meio para o fim do dia, acabou perdendo força, aquela força que a gente vem comentando já há alguns dias aqui, que parece que não pega tração, não sobe, não vai. E aí não conseguiu fechar 2 pregões seguidos em alta, acabou fechando ontem em baixa de 0,19%. Como é que você está vendo essa situação aí, essa falta de tração para a Bolsa, e o que você está enxergando para hoje, meu amigo? Boa pergunta, boa pergunta. Essa falta de tração é aquele otimismo que está faltando para mim no mercado, e aí, como não vem destravando esse otimismo, né, acaba que acontece aquele movimento que nós estamos vendo, de muitos players que são tradicionais em operar renda fixa, né, operar juro, que estavam buscando operações na Bolsa, eles acabam utilizando esses dias, né, e vão se desfazendo de suas posições, e a gente vê o mercado, né, uma vez que não tem aí um grande otimismo, sofrer correções ao longo do dia. Né? Então a gente abre um pouco otimista, levemente otimista, mas não consegue se desenvolver para um patamar ainda mais alto. O que é interessante, tá, Felipe? Então eu vou compartilhar aqui já a tela para que a gente possa ver, mostrar para vocês. Vim aqui para o nosso índice. O que é interessante, tá? Que me chama a atenção aqui nesses últimos dias de negócio, principalmente depois daquele dia onde nós tivemos aqui a carta, né, presidencial, e aí a gente teve aqui, querendo ou não, o início do fim da crise política de curto prazo, né, pelo menos em cima do que estava sendo conversado nas últimas 2 semanas. A gente percebe que o mercado ele aumenta a volatilidade, porque ele muda o comportamento que ele estava tendo. Como assim muda o comportamento? É só tu ver a amplitude que o preço estava oscilando aqui. Né? Então a gente vinha tendo aqui um aumento no tom negativo do mercado, mas o mercado ele não conseguia mais se desenvolver com tamanha intensidade que a gente estava tendo anteriormente. Sai a carta, aumenta a volatilidade, o mercado questiona este nível de preço, volta a cair também com um aumento de volatilidade, e aí ele se estabiliza muito próximo aqui das máximas que nós estávamos anteriormente e vem diminuindo essa volatilidade. Então, nosso movimento de ontem, Felipe, a gente vê o mercado ele iniciando otimista, né, mas essa vol que ele está tendo já é dentro deste patamar de preço, não mais lá na região do 112 ou abaixo de 112. Tá? Então, isso me faz, Felipe, ter ainda um cenário otimista, que continua sendo lá naquela região dos 120 mil pontos, 120.500 pontos, podendo isso, né, saindo alguma evidência, algo que possa destravar preço, podendo chegar, quem sabe, até lá 124.600 pontos. Tá? Mas uma surpresa otimista de curto prazo seria vir para cá, né, para a gente vir para cá para os 120.600 pontos. Gosto desse movimento que aconteceu aqui entre os dias 13 de setembro e 14 de setembro, 2 etapas de queda sem buscar novamente as mínimas ali do dia 10 e as mínimas do dia 9, então gosto desse comportamento até aqui, mas agora, principalmente na parte da manhã de hoje, tá, eu gostaria que entrasse aqui um estímulo positivo que a gente pudesse ver o mercado destravar valor e ir lá para cima. Tá? Caso contrário, Felipe, o que eu enxergo é o mercado voltar a questionar aqui essa região entre 115.300 e 114.700, tá? Questionar aqui, e se por algum motivo acontecer alguma coisa negativa que faça com que o preço, né, ele venha para patamares muito fortes negativos, voltar aqui para 112.400 pontos. Tá? Então, nota que o movimento ele não é pequeno. Tá? Por quê? Porque aumentou a volatilidade de fato com o evento que nós tivemos semana passada, no dia 9 de setembro. Ô Guga, eu estava dando uma olhada, né? Algumas casas, alguns bancos, revendo as projeções para a Bolsa no fim do ano, né?
A gente lembra lá naquela euforia, né, de bolsa subindo, quando chegou no 130, algumas pessoas falando ali 200 mil, 180 mil, 150 mil, hoje já chegam falando na casa dos 120, 120 e poucos mil ali. É justamente nesse cenário aí que você está falando, né, que precisa de alguns eventos, precisa de alguns gatilhos para a bolsa subir, mas parece que esse cenário aqui ainda não está muito propício para elevar as projeções, né? Porque, querendo ou não, Felipe, muitos dos cenários aqui internos, eles dependem da questão política. E se tu for parar para pensar, o entendimento dessas casas de análise havendo eleições ano que vem, nada vai ser aprovado. Porque aí já é questão de jogo político, né? Que, infelizmente, né, toda a nação se prejudica com esses eventos, com essas situações. É incrível isso. Né? Porque essa diminuição de expectativa vem por causa disso. Falar de 120 mil pontos, poxa, até eu estava olhando aqui o gráfico, a gente está 116, né? É ficar aqui trabalhando num range de 5% para cima, 5% para baixo do que está agora. Pô, se eu fosse pensar assim claramente, eu não apostaria nisso. Eu acho que o mercado tem uma vol para a gente ter um movimento mais amplo do que isso, tá? Seja para cima ou seja para baixo. Acho que é muito conservador pensar assim que tu vai ter uma vol de 5% para cima, 5% para baixo, se for ficar nessa casa dos 120 mil pontos. Tá? Então, só uma questão, porque querendo ou não, nós estamos em setembro, até dezembro nós temos aí ainda 90 dias, 100 dias mais ou menos, né, até o final do ano. Seria um pouco menos de um terço do ano. Acho muito conservador, né, muito, assim, enfim. O que eu enxergo, tá, Felipe? Que existia uma expectativa muito grande no início desse segundo semestre, certo? Era uma das coisas que eu comentava, né? Poxa, a gente estava a 130 mil pontos iniciando o segundo semestre, todo mundo falando que a retomada da economia no segundo semestre seria muito forte. Aí entra o evento inflação. Né? Eu acho que inflação ficou muito vocal no final do primeiro semestre, início desse segundo semestre. Isso ficou muito evidente que a retomada da economia, uma vez que as pessoas tinham tido muitos estímulos, seria mais difícil as pessoas estarem sentindo a necessidade de voltar para o mercado de trabalho, né? Querendo ou não, os empreendedores com dificuldade de também acelerarem os seus negócios. Então, acabava que uma expectativa de retomada, né, que se tinha por parte de economistas, principalmente, né, não era condizente com a situação, porque, querendo ou não, a gente teve uma crise sanitária muito forte e, querendo ou não, se teve uma injeção de liquidez muito forte, que isso mexeu muito na cabeça das pessoas. Né? Tanto que quando a gente olha assim, as expectativas, até mesmo para a retomada da economia lá no mercado americano, se falava muito da questão de ter uma carência de mão de obra, uma vez que você tinha tido muito estímulo, muita injeção de liquidez, o americano estava chegando ali no período de verão, e aí as pessoas iriam, em tese, né, demorar um pouco mais para buscar emprego, e isso geraria uma escassez de mão de obra. Né? Se tinha essa leitura, se tinha essa interpretação também. Então a gente teve o quê? A gente teve uma crise muito forte sanitária, isso fez com que os governos tivessem que injetar, os bancos centrais tivessem que injetar muita liquidez no mercado. Isso gera uma distorção na curva de oferta e demanda, obviamente, tá? E essa retomada, ela acaba que ela não consegue acontecer na mesma velocidade que talvez uma planilha de Excel mostraria que poderia acontecer. Porque a gente está falando de pessoas interagindo, né? Economias interagindo e o mundo todo interagindo. Então, o mundo mostra no início do ano muita força para a retomada, tanto que todo mundo teve, se a gente pega os números, né, resposta positiva na questão da cotação do minério de ferro, que, querendo ou não, para de ter aquela alta exagerada, que isso comprometeria querendo ou não, esse processo de retomada no longo prazo, né? Então, porque teria um processo inflacionário muito grande, isso incomodaria toda a cadeia, né, dentro da retomada. Então, tu vê que teve vamos assim dizer, teve uma necessidade, né, de reacomodar todo esse processo, porque senão acho que o problema seria
maior ainda. Né? A gente teria um problema maior ainda. Claro, como se falava muito sobre a retomada, e todo mundo criou uma expectativa muito grande em cima da retomada, né? O fato da inflação ter virado de fato um problema, porque a oferta não conseguiu acompanhar na mesma velocidade da demanda da retomada em função de toda a liquidez, toda a injeção de liquidez que se tem ainda, né? Acabou que gerou um desconforto de curto prazo aí nos participantes do mercado, e a gente viu, né? Toda essa movimentação, mas a gente continua olhando lá fora, super otimista com o processo, e aqui dentro, né, eu acho que a gente tem ainda muito espaço. Eu acho que a gente tem espaço, por exemplo, como eu mostrei aqui agora para vocês, da gente voltar ali para os 124 mil pontos, 128 mil pontos, 135 mil pontos. Tem cenário para tudo isso. Tá? A gente tem que ver, de fato, como é que a gente vai desenrolar daqui para frente. Acho que